para entender o príncipe, é importante entender como que ele pensava o ser humano. Porque nesse tempo de exílio, numa carta ao amigo dele, ele dizia que conversava com os grandes sábios do passado. Não tem nada de espiritual, espiritismo, é que ele estava lendo as grandes obras e ficava se questionando. Pô, mas e aí, o que fulano diz sobre isso? O que fulano diz sobre aquilo? E tirava a sua conclusão. Maquiavel, então, ao contrário de Kant, que é dualista, ele é um pensamento monista. Ou seja, ele acredita no homem por inteiro. Não tem esse papo de alma, de corpo, não tem esse papo de desejo, vontade. Não, o homem é uma coisa só. O homem é isso. E o que Maquiavel começa a trazer para a gente é que o ser humano, ele é desejo. Que é o desejo que move o ser humano. E o Maquiavel, ele diz o seguinte, que ele começa a trazer para a realidade, aí, parafraseando Nelson Rodrigues, a vida como ela é. O mundo como ela é. O mundo como ele é. Os reinos como eles são. Ele começa a trazer a reflexão de que a gente muito se idealiza, se tem a ideia de alguma coisa, mas na prática é totalmente diferente. Então Maquiavel, ele vai combater esse idealismo. Porque ele diz, olha, dizem que o príncipe tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser bondoso, tem que ser isso. Olha, mas pelo que eu andei por aí, os bons príncipes aí, eles faziam isso também, mas faziam outras coisas. E ele começou aí a ponderar isso, porque vários escritores escreveram sobre idealismo. Nós temos a República de Platão. Platão acreditava que o mundo tinha que ser governado pelo sábio, porque o sábio tinha virtude, pelo filósofo, que o filósofo tinha virtude, tinha sabedoria, podia controlar tudo, tinha ali a temperança para tratar dos assuntos. Thomas More escreve também lá na Inglaterra, né, mais ou menos nessa mesma época aqui de Maquiavel, a utopia, que deu origem até ao termo que a gente usa, utopia. O que era utopia? Era aquela cidade em que todo mundo era feliz, todo mundo se dava bem, onde os advogados passavam fome, onde a polícia passava fome. Estou brincando, provocando relações, porque já que não tem problema, não preciso de advogado, não preciso de nada, todo mundo se amava. E se ele tivesse a oportunidade, ele também ia criticar a sociedade de classe de Karl Marx, dizendo que isso também é uma idealização, o homem não é assim, o ser humano não vai se encaixar nessa história, e o paraíso cristão, que também ele dizia, as pessoas idealizam e esquecem de viver o agora. Então Maquiavel, ele faz esse confronto entre o ideal e o real. A ideia do que a gente tem das coisas e como as coisas realmente são. Então, ele trata do ideal como problema e ele pega o real e tenta desmonizar, ou seja, tenta trazer coisas que são humanas. Maquiavel não é um maniqueísta. O que é um maniqueísta? Uma pessoa que divide tudo em certo e errado, bem e mal, que divide tudo. Maquiavel não. Maquiavel, o homem é o que é. Ser humano não é ser bom, nem é ser mal. E a gente pega isso para a nossa vida. Quantas pessoas acham vocês legais e outras não acham? Existe um filme muito legal que eu recomendo, que ganhou o Oscar de 2005, chamado Crash. C-R-A-S-H. No Limite. É um filme excelente porque mostra ali o ser humano, uma hora sendo preconceituoso, outra hora salvando a vida daquela pessoa que ele... Enfim, esse filme é maravilhoso, recomendo a vocês. Hoje com a internet facílimo de você conseguir assistir. Ele ganhou o Oscar em 2005. Crash, No Limite. E é ali uma pura visão maquiaveliana. Né? Por que a gente fala assim? Porque os filósofos querem exatamente tirar essa questão de Maquiavel, de mal.
Agora, por que surgiu esse negócio de, o cara que é astuto, é esperto, é maligno, é maquiavélico? Surgiu isso 200 anos depois, exatamente para condenar o pensamento de Maquiavel através da igreja. Então, isso foi uma obra da igreja, exatamente, para que as pessoas, para que não ferisse-se ali a virtude cristã, tá? E isso foi sendo reproduzido, depois a igreja não estava nem mais aí para isso, mas ficou sendo reproduzido essa ideia de Maquiavel. Na verdade, tem até um escritor inglês, que agora me fugiu o nome, que numa peça ele escreveu o seguinte, né? Começou o primeiro trocadilho que teve com Maquiavel. Ele disse: "Vem aí Mac-Evil". Então, Mac-Evil, ele era britânico, e na Escócia, Mac significa que você é de algum clã, né? A pessoa McLuhan é dos clãs dos Lurans. E Evil, então significa que ele é do clã do diabo. Então começou aí essa brincadeira do Mac-Evil, né? Brincadeira não, né? Isso ficou muito sério. E começou isso a afetar aí a ideia de Maquiavel. E é dizer, e todo mundo fala, o grande líder, tem que ler Sun Tzu, A Arte da Guerra, que é outro também, um livro espetacular, e tem que ler O Príncipe de Maquiavel para aprender como governar. Maquiavel não queria ensinar nada disso para governar. Ele queria ensinar isso sim para o príncipe, porque ele queria voltar ao poder e ele queria unificar a Itália. Mas uma coisa interessante que ele diz no Príncipe é o seguinte: se os homens forem bons, tudo que eu escrevi está errado. E Maquiavel tinha muito dessas provocações e essas tiradas, juntamente com o sistema vigente que governava. Bom, Maquiavel abre o Príncipe com a seguinte reflexão. Vou ler aqui para vocês. Os homens trilham quase sempre os mesmos caminhos. Então Maquiavel começa a ver o homem como um ser histórico. Ele começa a olhar para o que aconteceu, olhar para a sua realidade e, opa, está batendo alguma coisa aqui do que já era. Tem até um livro, Eclesiastes, das Escrituras Sagradas, a Bíblia, né, para quem considera a Escritura Sagrada, que diz assim, que tinha um versículo que há pouco tempo eu nem entendia, mas que depois, lendo Maquiavel e entendendo como ele viu o homem como ser histórico, eu comecei a entender. Diz o seguinte: aquilo que já foi, aquilo que há de ser já foi, e aquilo que já foi já é. Ou seja, é uma salada, mas quando você começa a ver o homem como ser histórico, você começa a ver que muitas vezes a história se repete, os ciclos se repetem. E por que a gente então não aprende com a história? Porque os homens quase sempre trilham os mesmos caminhos. Os homens, eles mudam. Há outros contextos. O que deu certo ontem pode não dar certo hoje. A ordem mundial, até há pouco tempo, como eu falei, o mundo era dividido em dois: comunismo e capitalismo, socialismo e capitalismo, desculpe. E hoje em dia, o mundo está fragmentado. Cada um aí tem o seu tipo de... A própria China, que tem um socialismo totalmente diferente de tudo que já se viu da história dos governos socialistas. Porque até o próprio socialismo, o governo, muitas das vezes não condiz com aquilo que o Marx e o Engels, Friedrich Engels, eles falavam que tinha que ser. Algumas coisas foram levadas assim, muito ao pé da letra e fora de contexto histórico. Uma coisa era você escrever numa determinada época, como Maquiavel fala até de matar no livro O Príncipe. Mas você tem que ter um contexto histórico. Hoje em dia você não tem,
Você tem um Estado forte, você tem legislações, apesar da gente não concordar com muitas delas, mas tem alguma coisa que bota a ordem na casa. Naquela época tinha também, mas o ser humano não tem a liberdade e a tecnologia, as coisas que tem hoje. Os contextos hoje são totalmente diferentes. Então você tem que tratar as coisas no contexto histórico. E Maquiavel ele vê exatamente isso. Ele confronta historicamente o ideal que as pessoas põem para o ser humano com as suas atitudes. Espera aí, você que é bispo, você que é líder, está dizendo que eu tenho que fazer assim, mas você não faz. E ele começa exatamente a pontuar isso, ele começa a alfinetar isso. E Maquiavel é um grande leitor de Maquiavel também, para a alegria dos psicólogos aqui presentes, foi o Dr. Freud. E para os postulantes também. Dr. Freud, porque da onde vem a culpa? Uma coisa que Freud adorava questionar. A vergonha. Vem daquilo de você não conseguir viver o ideal que passam para você de vida. Ou que você mesmo, pelos encontros que você tem na vida, começa a idealizar. Então você está numa religião, ou você está numa escola, ou você está num determinado grupo social que idealiza um tipo de comportamento, que idealiza um tipo de vida e que vai se confrontar com você. Aí você acaba sufocando aquilo, ou tendo culpa por aquilo, ou vergonha. A ruborização, por exemplo. O que é ruborizar? Você ficar com vergonha. Eu que sou branco é uma beleza, né? Eu que sou branco, então, está na cara. O que é a vergonha? É a reação do corpo ao que eu vejo que está fora daquilo que a sociedade quer, que eu me envergonho daquilo. Por exemplo, Deus livre, guarde, se eu me abaixasse aqui e a minha calça rasgasse, eu ia ficar com a cara vermelha. Mas por que eu ia ficar com a cara vermelha? Porque convencionou-se que essa é uma situação ridícula. E quem convencionou? Não sei. Como eu disse, a gente vive de convenções. A gente vive de parâmetros e índices que a gente estabelece para a nossa vida, e que são mutáveis, mas que a gente vive fazendo isso. Então, para Maquiavel, o ser humano, ele é desejo. Desejo. Bom, para falar de desejo, eu quero voltar um pouco em Platão, nos seus livros, né, na sua obra O Banquete. Lá na mitologia grega, primeiro foi criado o caos. Surgiu o caos como Deus. Então, o caos é algo que você não tem como imaginar. Não tem como a gente imaginar o que é um caos. Eles tentam se aproximar na teogonia, que é a história exatamente da origem dos deuses gregos, como se você estivesse caindo sem fim. É o caos. E logo depois surge Gaia. Gaia é o firmamento, é a terra. Surge Gaia ali para... E logo em terceiro lugar, você vai pensar, vai surgir o céu agora? Não, surge Eros. Eros, vamos aqui lembrar, né, que de Eros deriva a palavra erótico, né, que a gente quer. Muitos dizem que o amor Eros é o amor sexual, é o amor de um homem com uma mulher. Isso é muito pobre para explicar o que é Eros. Eros é amor e amor desejo. Desejo pelo quê? Desejo que falta. Porque se você tem, você não deseja. Correto? E Eros, ele traz isso. Eros
é a potência de vida que te faz desejar algo que você não tem para que você realize aquilo para que aconteça. É o que Spinoza, outro pensamento, vai chamar de potência de agir. É o que Freud vai chamar de libido. É o que eu chamo de tesão. Tesão pela vida. Não tem Leila aqui que foi minha aluna, acho que só Leila. E ela lembra que eu falava. Tem que ter tesão pelo que faz. Você tem que chegar lá. Não adianta. Se eu não tenho essa energia para fazer as coisas simplesmente não acontecem. Eu estou esperando a vida acabar. Estou esperando o fim de semana para ter happy hour. Eu estou esperando o fim do mês para receber meu salário. E assim eu estou esperando o fim da vida para aposentadoria. E aí, o fim da vida, quando alguém vai dizer, calma que ainda o melhor está por vir, não alegre. Ou não. Muito bem. Ou não. Mas nunca dizem ou não. Nunca dizem. Eles escondem esse jogo. Só você vendo aquela série Sobrenatural. Brincadeira. Que é uma série de TV de uns caçadores aí de demônios e espíritos. É ficção. Para quem não conhece. Então, Maquiavel começa a provocar esse ser humano com esse desejo. Fala, não, o ser humano é desejo, cara. Não adianta você esperar as virtudes, paciência, amor, compaixão. Isso tudo, para Maquiavel, é fruto de desejo. É desejo. Porque quando eu tenho compaixão, é um desejo que eu tenho de fazer o bem. Minha alma se compadeceu, eu desejo fazer aquilo e aquilo me faz bem. Se me fizesse mal, dane-se, cara. É aquela história em que o desejo, que até o pessoal brinca, né? Que o padeiro, ele não faz o pão porque você quer comer. Ele faz o pão porque ele quer ganhar dinheiro com aquilo. Simples assim. Mas se eu tenho o desejo de ganhar dinheiro, eu vou fazer o quê? Fazer um pão daqueles. Meu pão vai ser fenomenal. Estão entendendo? Tesão no pão. Não vai ficar muito duro para a gente comer, né? Vai ser macio, né? Porque esse exemplo eu usei no mês passado com Kant, de você fazer ao próximo o que é que faça a você mesmo. Então, se eu quero vender o melhor pão, eu vou fazer o pão que eu gostaria de comer. Mas quer ver, não? Esquece isso. Esquece a ideia. Faz por desejo. Eu faço pão. Esse pão vai ser aquele pão. Eu quero dar aquela aula. Quando eu falo que eu dava a aula que eu gostaria de ter, esse é o discurso de Kant. Não, eu dou aula porque eu estou com tesão de dar aula. Eu dou aula porque eu chego depois de ver aqueles alunos todos com os olhos esbugaçados para cima de mim, e que eu estou lá no quadro, e que eles riem, me aplaudem, e aquilo me faz bem, e eu me sinto o melhor professor do mundo. Para Maquiavel, o ser humano é desejo. É esse Eros, é esse Deus que dá energia para o ser humano viver. Porque quanta gente você conhece que não tem tesão? Desculpe o termo, mas que na época do meu avô falava, esse cara aí aposta nada. Assim, vai. É lógico que você pode ter períodos assim. Você não pode ser tesouro o tempo todo também. Você fala, calma. Calma. Mas que você tem que entender que você
quer fazer as coisas, você deseja que as coisas sejam melhores, porque faz bem a você, você começa a ver a vida de outro prisma. Quem está certo então? Kant ou Maquiavel? Dane-se. A responsabilidade é com cada um de vocês. E você não é obrigado a escolher até nenhum dos dois. Pode dizer, os dois estão errados. Não é nenhuma coisa nenhuma. Porque a filosofia é isso. É trazer esse tipo de pensamento. Na área empresarial, vou trazer um exemplo que está em RB10. RB10, ela tem tesão, velho. Tem desejo. Vou dominar o mercado de seguro escolar. Então eu contrato uma equipe, contrato a Alexandra, ponto final, a empresa para fazer o marketing, contrato Leila, tem que agir assim, atender o cliente assado, eu vou para a rua, aposto, gasto dinheiro, gasolina, porque eu tenho desejo de conquistar o mercado. Vendo meu carro para botar propaganda lá na InterTV, igual eu fiz há 2 anos atrás, uma semana de propaganda. Por quê? Eu tinha uma energia que me movia. Eu tinha algo que eu queria que acontecesse. Era esse desejo. E que o ideal gasta esse desejo. Porque o ideal, muitas das vezes, faz com que não, vai devagar. São muito lindos os conselhos que a gente recebe. Com pessoas com boas intenções. Até. Você vai vender seu carro para uma semana de propaganda na televisão. Podia dar certo, não podia dar certo. Mas eu tinha uma energia que me movia. Você vai contratar uma empresa, vai pagar tanto por mês para ela fazer isso, isso, isso. Pois você pode ir fazendo, pode ir fazendo. Gente com boa intenção. Mas gente que não está na tua terra. Gente que não sabe aqui onde tem o calo certo. Gente que covardemente na sua tem medo por você. É solidária. Veja, não é que queiram teu mal. Porque esse conselho pode vir de pai, mãe, irmã, esposa, namorado, namorada. Mas o desejo de você. Porque, pode falar, doutora. Participação, isso aqui é conversa, apresentar o doutor Abel nele, quer falar? Boa noite, gente. Eu estou aqui pensando, refletindo sobre esse último momento aí, né, dessa questão dos conselhos, né, da boa intenção. O qual inferno está cheio de isso, né? E existe aí uma dicotomia assim, muito interessante, né? Porque esse tipo, ele reflete assim, o medo que a pessoa tem, né, de você fracassar, e ao mesmo tempo o medo que essa pessoa tem de você dar super certo e ela ficar e ela tá errada. E ela ficar para trás, né? Também tem isso. Então, assim, é uma reflexão que a gente faz. Ótimo. Né? Para que a gente canalize essa energia mesmo para o que a gente quer. Porque tanto uma intenção quanto a outra vai te paralisar do mesmo jeito. Né? E muitas das vezes não é uma pessoa, é uma sociedade. Uma convenção. Uma sociedade que diz para você, olha, meu amigo, o seu lugar é aqui. Né? Quantas das vezes a gente já viu, e a gente já foi juiz disso, olha, um casal diz assim, esse cara vai estar com aquela mulher ali, olha só o cara mais novo com a mulher mais velha, só pai está tirando dinheiro dela. Quem disse que ele é assim? Quem criou essa convenção? Quem? Quem disse o que é certo e o que é errado? Por isso Maquiavel foi considerado mal. Quem disse que tem fim? Como que eu posso
justificar um fim do meio que eu faço, se o que eu faço vai gerar uma outra história que vai ter outro fim, que vai ser início de outra história, que vai ter outro fim, que vai ser início de outra história. Por isso Maquiavel é considerado um pensador consequencialista. Olha, quantos de nós? Maquiavel diz o seguinte: olha, você vai agir só por virtude, você vai agir só por impulso. Não, o desejo também tem que agir em você pensar do que você está fazendo, você vai conseguir alcançar o teu desejo. Você ser humilde pode alcançar o teu desejo. O mercado, por exemplo, que a gente fala, qualquer que seja o mercado hoje, ele é totalmente consequencialista. Porque você faz uma coisa que vai te gerar uma consequência. Você presta um serviço, esse serviço vai gerar um imposto de renda, vai ser descontado outros impostos, que vai ser, que também com aquele dinheiro você vai alimentar a sua família, ou pelo menos complementar a renda da sua casa, ou seja, consequências que são geradas. E eu questiono, que fim que justifica o meio? Aliás, que meio que justifica o fim, né? Ok. Que meio? Vale tudo. Maquiavel nunca pregou vale tudo. Maquiavel nunca dizia, não, vale tudo, vamos cair no pau, vamos conseguir as coisas, porque não dá. A sociedade vira bagunça. A gente vai viver o que Thomas Hobbes, outro filósofo, escreve no seu livro Leviatã, que diz o seguinte: é estado de natureza. O que é estado de natureza que Thomas Hobbes fala no Leviatã, naquele livro? É o estado em que o homem é o lobo do homem. Thomas Hobbes criou essa frase: o lobo é o homem o homem é o lobo do homem, é o predador do homem. O homem é o predador do homem, por isso precisa de um Leviatã, ou seja, um estado. Hobbes, no caso, ele preferia a monarquia, então ele dizia, preferia um estado, um soberano, alguém que mande e bote ordem nas coisas. E jamais Maquiavel falou sobre vale tudo, mas ele dizia o seguinte: porque para você conseguir aquilo que você deseja, você precisa, muitas das vezes, fazer o que o outro deseja. Aquela frase que a política é a arte do possível é do príncipe. Porque o que é que embarrega o teu desejo? O desejo de outra pessoa. Tu diz, o meu desejo não é o mesmo que o teu, e eu dependo de você. E aí? Então, muitas vezes eu tenho que abrir mão de uma certa coisa, dar um passo atrás, que a gente fala, para conseguir aquilo que eu desejo. E tem desejos que podem até surgir na tua cabeça, mas que são inalcançáveis. Por exemplo, eu posso ter o desejo de ser o rei do Brasil, mas o Brasil não é nem monarquia. E aí? Esse desejo logo morre. Porque a nossa mente tem vida própria. Né? Tem os filósofos que a gente brinca, né? O professor Clóvis, é um grande filósofo que eu admiro, ele fala muito que é os filósofos chapa branca. Que todo mundo conta aquela historinha. Que é Sócrates, Platão, Aristóteles, aí tem Descartes, Kant, que a gente já viu, e tem aqueles que não são tão chapa branca assim. Né? Que falam ao contrário daquilo que se convencionou que é o certo, que a gente segue até hoje, muitas das vezes. Que aí está entre eles Maquiavel, tá Demócrito, que vem antes de Maquiavel, você tem Spinoza, Hume e até Freud. Nietzsche, principalmente Nietzsche. Nietzsche bebeu muito da fonte de Maquiavel. Spinoza também bebeu muito da fonte de Maquiavel. Porque Maquiavel, ele foi o primeiro, mesmo sem querer, mesmo não querendo registrar o príncipe, ele foi o primeiro a trazer essa ideia do pragmatismo. É isso que tem que fazer? É isso que tem que fazer. Então nós vamos fazer desse jeito para alcançar o desejo. Que a gente brinca igual de choro. Segue, frente. Vamos embora.
Agora, eu posso entender que tudo que eu desejo eu vou conseguir? Não. Até porque os desejos eles vão se transformando no caminho. Porque um não pode me fazer desejar outra coisa. Eu tenho um desejo de alcançar determinada coisa que me é impossível naquele momento. Mas aí no labirinto da vida eu entro num outro corredor e vejo uma coisa, poxa, agora eu não quero mais aquilo, agora eu quero aquilo. A vida ela é feita assim.